Tem um burburinho, pessoal, que vocês estão sabendo, inclusive eu acabei trazendo em um vídeo recente aqui no canal, que Bolsonaro poderia renunciar à sua candidatura em 2022. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Na minha visão, é pouco provável que o Bolsonaro vá abrir mão dessa candidatura porque ele precisa dela, e eu vou explicar ao longo desse vídeo. Só que hoje o Ricardo Noblat, no Metrópolis, ele trouxe uma nova informação reacendendo essa possibilidade que o Bolsonaro pode, se ver que vai perder logo no primeiro turno, e tudo indica nas pesquisas recentes que é uma possibilidade, ele pode simplesmente não disputar 2022, abrir mão, disputar o Senado. Vou trazer o texto do Noblat para vocês. Mas como eu já tenho a minha opinião sobre esse assunto, baseado em algumas outras coisas, eu quero trazer esse vídeo para utilizar a comunidade de reflexão que nós temos. E aí os comentários eles são fundamentais. Vocês precisam botar pontos de vistas diferentes aqui nos comentários. Qual é o seu ponto de vista a respeito desse assunto? Você acha que é possível o Bolsonaro deixar de disputar 2022? Então eu conto com essa reflexão em conjunto que nós iremos fazer nesse vídeo baseado no texto do Ricardo Noblat. Mas antes eu peço, claro, o seu like. Clique no botão de gostei, é uma força muito grande que você dá para o canal. O seu like vale muito mais do que qualquer dinheiro. Para uma derrota mais do que previsível em 2022, Bolsonaro não irá. Isso é o que o Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, está dizendo. Em conversa com ministros, ele admite que poderá indicar outro nome para sucedê-lo e descarta passar a faixa presidencial para Lula. Isso eu já acredito que pode acontecer. Bolsonaro não vai passar a faixa para o Lula, ele não quer isso. Vai ser mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos e também não muda absolutamente nada. Se o Bolsonaro também não quiser sair, eu não vou sair aqui do Palácio do Planalto, eu não vou sair aqui do Palácio da Alvorada, eu vou deixar todo mundo aqui, vou deixar o Carluxo também. Não, a gente aluga um escritório anexo ali em Brasília, monta uma sala para o Lula ou para qualquer outro presidente e bota lá. Então assim, não faz diferença, não é o local, não são os palácios que fazem ali o centro do governo, mas sim a pessoa que foi eleita, onde que vai ser a posse. Pode fazer a posse no Jaburu, pode fazer a posse ali na frente, na Praça dos Reis, não tem problema nenhum caso o Bolsonaro queira se recusar a sair, abandonar o Palácio do Alvorada, o Palácio do Planalto. Então tira todo mundo de lá, bota só a Michelle e o Bolsonaro para cuidar de toda aquela imensidão daquele espaço, e eles, claro, vão sair rapidamente. Não será surpresa. Aí o Ricardo quando começa. Não será surpresa para este blog se lá para meados do ano que vem, ou até antes disso, caso conclua que será derrotado ainda no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro desista de ser candidato à reeleição e indique outro nome. Vai depender de uma porção de coisas, mas impossível não é. Tá, por que eu acho que é muito difícil o Bolsonaro não disputar 2022? Porque ele corre um sério risco de ser preso. Todo mundo sabe disso. O Bolsonaro ele tem processos anteriores ao mandato dele como presidente da República. Só que agora que o Bolsonaro ele é presidente, esses processos eles ficaram paralisados. Eles estão em stand-by. Quando acabar o mandato do Bolsonaro, podendo terminar agora em 2023, no início de 2023, ou no início de 2027, não importa, o mandato do Bolsonaro vai acabar. Esses processos vão voltar a correr. Fora que o Bolsonaro tem processos durante o mandato dele como presidente da República. E um deles é justamente o crime contra a humanidade que a CPI vai entregar no relatório. E aí o que acontece? O Bolsonaro ele precisa colocar uma outra narrativa, e aí sim a narrativa, não aquilo que o Marcos Rogério fala, na jogada. Ele vai querer dizer que todos os processos contra ele são processos políticos e não processos burocráticos, ou seja, há uma grande conspiração para prendê-lo. A mesma coisa que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. Porque o Trump ele deve dinheiro para o fisco. E aí o que aconteceu? Ele fez toda aquela pantomima lá naquele dia do Capitólio para poder argumentar, agora que ele está sendo julgado por isso, que o julgamento é um julgamento político. E os apoiadores do Donald Trump, toda vez que há a necessidade de bradar que o Trump é um perseguido político, eles vão às ruas e bradam. Fazem toda uma confusão e isso enfraquece um pouco o julgamento, aumentando as chances do Trump escapar da prisão. E isso não é um cenário muito distante aqui no Brasil, porque o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que está sendo processado, fala que os processos contra ele são processos vindos da esquerda. Ou seja, todo mundo que processa ele tem um viés ideológico, por isso que eles querem derrubá-lo, porque ele tem uma visão diferente. E o Bolsonaro tem a mesma coisa. O Bolsonaro ele tá vendo que o apoio dele está caindo, na casa dos 22%. E está caindo ainda mais. E as perspectivas para o ano que vem são péssimas. Ele está falando inclusive de desabastecimento de alimentos, alta de inflação, crise hídrica, são crises atrás de crises. E a aprovação do Bolsonaro pode cair ainda mais.
A estratégia dele para 2022 é justamente recuperar a pauta dos costumes, que o fez ser eleito em 2018, para ativar mais uma vez o gado. E não tem como o Bolsonaro ativar o gado mais do que ele já está ativado do que com uma eleição. Só a eleição que causa uma comoção popular forte para o Bolsonaro. E ele já está se preparando. Tanto que saiu uma reportagem ontem na Folha de São Paulo mostrando que o Bolsonaro já tem mais de 1 milhão de seguidores no Telegram. Ele está assim há anos-luz na frente dos concorrentes no Telegram, nessa rede social que é como se fosse um WhatsApp, só que ela tem menos leis. A legislação é mais difícil de pegar ali no Telegram. Então ele tem se preparado para isso. Por isso que eu vejo que é pouco provável que o Bolsonaro não vá disputar 2022. Porque ele tem todas essas questões processuais, todas essas questões jurídicas e ele está se preparando para isso. Com o Telegram e dentre outras coisas. Agora, há a chance dele perder no primeiro turno? Sim, existe essa possibilidade. Porque o Bolsonaro hoje, as duas últimas pesquisas do Datafolha e também do IPEC, que é o antigo Ibope, mostram que ele perde no primeiro turno para o Lula. Só que a eleição é só no ano que vem. Só no ano que vem. E as pesquisas, elas mostram um recorte do momento. Então essas pesquisas são verdadeiras, mostram um recorte do momento. Como que vai estar no ano que vem a economia? Possivelmente vai estar ruim. Menos do que agora, o mundo já vai estar mais ou menos normalizado. A não ser que haja novamente uma bobagem e o Queiroga não lance o plano de imunização da população para o ano que vem. Então se a vacina não avançar, e aí nós podemos ter uma retomada da pandemia no Brasil. Mas agora ela já está mais ou menos controlada, está sendo reduzida, está perdendo a sua força. O que o Bolsonaro apostava para o ano que vem seria uma retomada do crescimento econômico, só que isso não vai acontecer, porque o auxílio emergencial ele vai acabar, né? E o Auxílio Brasil não decola. Nós vamos ter crise energética, nós vamos ter crise hídrica, crise de abastecimento. São crises e mais crises que dificultam a questão econômica do Bolsonaro. Agora, será que isso vai ser suficiente para fazer o Bolsonaro perder no primeiro turno? Não sei. Se houver crise de abastecimento de alimentos, nós já estamos vendo isso hoje. Será que sem a pandemia Bolsonaro vai perder no primeiro turno? Então são questões ainda que podem vir a acontecer no ano que vem, mas nesse momento eu acho pouco provável Bolsonaro renunciar. O próprio Bolsonaro tem conversado a respeito com alguns de seus ministros, seja quando provocado por eles, seja quando ele dá na veneta. Pelo menos meia dúzia de vezes, do início do ano passado para cá, já admitiu que não nasceu para ser presidente, queixa-se do excesso de trabalho, logo ele que trabalha tão pouco. Vocês sabem que o trabalho é um sofrimento para o Bolsonaro, ele não gosta, não combina, ele tem trabalhofobia ou laborfobia, porque ele é um preguiçoso convicto. Se isso é uma maneira, a princípio, de reforçar o apoio do núcleo dos seus devotos mais fanáticos e de fazer-se de vítima, mais adiante ele poderá ser útil para justificar por que não será candidato. O certo é que, para uma derrota mais do que prevista, ele simplesmente não irá, não ganharia nada com isso. A depender, aí ele analisa, bem, a depender talvez dispute uma vaga de senador pelo Rio de Janeiro, sua principal base eleitoral, ou por outro estado. Cara, mas será, pô, Bolsonaro, presidente da República, abrindo mão de disputar, abrindo mão do seu cargo para ser senador, aparecendo no horário eleitoral, vote presidente Bolsonaro para senador. Não sei, hein? Essa história do senador eu acho meio fajuta. Bem, depender talvez dispute uma vaga do Senado. Bolsonaro descarta passar a faixa presidencial a Lula se ele o suceder. A tarefa caberá ao vice-presidente Hamilton Mourão. Se ele ainda estiver ao seu lado, fará como Trump. Essa parte aqui do Mourão e passando a faixa para o Lula é o que eu acredito que mais provável de acontecer. Agora, Bolsonaro sair como senador, difícil. Ele poderia até fazer isso porque ele teria um mandato e poderia escapar das acusações, das prisões, enfim, dos processos. É uma possibilidade, só que seria meio patético, né? Olha, tô saindo aqui, você, candidato ao Senado, direto assim, não esperou nem um tempinho. É estranho e são as possibilidades que eu falei aqui pra vocês. Há uma possibilidade de Bolsonaro perder no primeiro turno? Sim, mas o cenário precisa se manter como está hoje até no ano que vem. Então eu acho que sem a variável da pandemia fica mais difícil. Agora, Bolsonaro não disputar 2022, colocando tudo isso que eu coloquei aqui pra vocês na jogada, a respeito das prisões, dos processos, eu acho bem pouco provável. Agora, que o Bolsonaro não gosta de trabalhar, isso é uma verdade. Mas nenhum presidente também, pessoal, nós temos que lembrar disso, falou que iria disputar a reeleição antes do tempo. Porque aí pode falar que é a corrida eleitoral antecipada, já a campanha eleitoral antecipada, e ele está sofrendo um inquérito no STF por isso, pelo caso do 7 de setembro, do episódio do 7 de setembro, estão falando que foi campanha eleitoral antecipada, então ele não pode se declarar nesse ano já o pré-candidato ou candidato para disputar a reeleição. Isso é uma coisa mais
velada. Agora, eu preciso da opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que é factível o Bolsonaro sair? Assim, factível, ele pode sair. Sim, existe essa possibilidade. Ele pode, inclusive, sair como deputado federal. Ele pode fazer isso. Agora, entre o poder e o acontecer, vocês acham que é plausível isso acontecer? Bolsonaro sair como senador? E vocês acham também que é plausível Bolsonaro não disputar as eleições do ano que vem? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. É importante que vocês me tragam essa reflexão. Me sigam também no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial.